Olá, tudo bom? Então, vamos refletir um pouquinho. A gente começa a se perguntar as coisas. A gente começa a procurar quais são as razões de cada um. Quais são os objetivos de cada um. Qual é o pano de fundo? E essa é a reflexão que eu tenho feito nos últimos tempos. Qual é a intenção de cada um? O que cada um ganha com isso? Um amigo me disse assim: esse monte de youtubers de direita, ou que se dizem de direita, alimentando-nos o tempo inteiro com informações, muitas vezes nos parece uma novela. E será que eles vão dizer o que é necessário que o povo ouça? Ou será que eles vão dizer algo que vai segurar essa audiência, essas visualizações e esse retorno constante? Isso mexe muito conosco, especialmente quando vemos alguns títulos que são dados a determinados vídeos e que muitas vezes nos deixam esperançosos. E quando assistimos, não está provando ou demonstrando nada daquilo que nós esperávamos. Por outro lado, todos esses vídeos que são realizados com o intuito de trazer esperança ao povo têm o seu lado positivo, né? O lado positivo é de tirar um pouco da angústia que os brasileiros patriotas estamos vivendo neste momento. Por outro lado, mais uma vez, né? Quando ficamos muito esperançosos, deixamos de agir. Nos quedamos inertes, nos quedamos omissos. Então ficamos no mesmo lugar que nós estamos neste momento. Ou seja, não saímos do lugar, não chegamos em lugar nenhum. Outro, se eu não me engano, quem disse isso foi o Dr. Frazão, se eu não me engano, salvo engano. Que talvez o que precisamos todos é nos unirmos e chamarmos o povo às ruas. Porque se tivermos o povo nas ruas em peso, não só apoiando o presidente, mas pedindo o socorro das Forças Armadas para que nosso presidente possa governar, para que todos esses abusos contra os direitos individuais e coletivos parem de ser cometidos, nós teremos a nossa vitória. Tão almejada vitória da luz contra as trevas, da pessoa de bem contra o comunismo, né? Faz sentido isso? Faz. Mas eu levanto uma reflexão. Dia 19 de abril de 2020, colocamos em peso população no Brasil inteiro em frente aos quartéis e tiros de guerra. Com toda a certeza do mundo, conseguimos ali milhares e milhares de pessoas, se é que não conseguimos milhões de pessoas. E aí? Tivemos um retorno desta nossa atuação? Não. Temos feito manifestações semanalmente, algumas semanas 2, 3 manifestações na mesma semana. Fizemos carreatas.
acampamos em frente ao tiro de guerra. O pessoal em Brasília ficou lá com o acampamento por acho que 2 meses ou mais. Não só um, mas parece que mais de um. O pessoal tem feito romaria até Brasília. Na Avenida Paulista, cada manifestação consegue de 1,5 milhão a 2,5 milhões de brasileiros. Temos Rio de Janeiro, temos o Sul, temos diversos lugares do país fazendo manifestações constantes, sem contar o pessoal em Brasília, que, como eu disse, está quase que diariamente a situação lá. Será que a gente já não colocou gente suficiente na rua? Será que precisa de mais ainda? Bom, se a gente ainda não teve a resposta que nós esperávamos, provavelmente precisamos de mais pessoas. E por que é que as pessoas não vão para as ruas? Porque a maioria concorda com o presidente, né? Você observa que houve manifestações comunistas com 10 pessoas na rua, no máximo 50 pessoas na rua, e nós não sabemos quantos destes não foram pagos para estarem ali, né? Então, não se compara. O restante do povo brasileiro não vai às ruas por quê? Porque está de acordo com o presidente, tá? É simples assim. Eles acreditam que elegeram o presidente e não precisam fazer mais nada depois disso. E isso era para ser a nossa democracia, né? Era para ser a nossa Constituição. As Forças Armadas não agiram por quê? Bom, as Forças Armadas estão submetidas diretamente ao presidente da República. Então, elas não agiram porque ele não ordenou. Há quem diga que se ele ordena que as Forças Armadas ajam em favor da população, ele estaria cometendo um golpe de Estado. Mentira! Porque o povo brasileiro, e todo o poder emana do povo, já foi às ruas e já mostrou o seu apoio às Forças Armadas e ao presidente, e já deu uma carta branca para o presidente utilizar as Forças Armadas para garantir os nossos direitos, para garantir a nossa Constituição. Então, por que é que ele não determinou a atuação das Forças Armadas em prol do povo brasileiro? Aí tem quem diga assim, porque os investidores internacionais ficariam ressabiados e talvez não investiriam no Brasil. Será? Será que alguém tem medo de investir nos Estados Unidos? E lá o Trump já deixou claro que ele vai seguir a Constituição e ele vai garantir a liberdade da população, e quem for contra isso, ele vai colocar as Forças Armadas para defender a população e a liberdade da população. Será que tem alguém no mundo que tem medo de investir nos Estados Unidos? Agora, a gente já leu inúmeras notícias de que grandes investidores não investem mais no Brasil por insegurança jurídica. Porque, afinal de contas, a gente não sabe se vão respeitar as nossas leis ou não. Como está acontecendo, né? Estão rasgando a nossa Constituição de noite. Por outro lado, mais uma vez, a nossa soberania já foi invadida, né? Isso é claro para qualquer um ver, só não vê quem não quer, tá? Se a nossa soberania já foi invadida, é obrigação das Forças Armadas defenderem a soberania do país, chutar o comunismo para fora. Né? Se existe partido genocida chinês investindo em partido no Brasil, chamando companheiros, não é companheiros, né? Tem um outro, camaradas, um outro nome mais específico, para irem usufruir, né, do momento que o comunismo está recebendo e vivendo e etc., entendeu?
Então já existe razão mais do que suficiente para essas forças armadas agirem contra o comunismo. Se existe partido genocida chinês financiando ou emprestando dinheiro a emissoras de televisão que pela lei não poderiam receber nenhum tipo de investimento, dinheiro, financiamento ou o que quer que seja de fora do país, né, para não ferir a soberania, já tem motivo mais do que suficiente para essas forças armadas garantirem a soberania do país. Ainda, se estão querendo usar o brasileiro de cobaia, certo? De rato de laboratório para vacina chinesa, entendeu? Mais uma prova de que a nossa soberania foi invadida. Razão mais do que de sobra para as Forças Armadas defenderem o cidadão brasileiro. Por que é que ainda não fizeram isso? Será que realmente está faltando gente nas ruas? Não sei, entendeu? Ouvi em um desses canais de direita dizer que eles não agiram porque o presidente está segurando-os. Está segurando por quê? Com medo do quê? Aí dizem, porque vão tirar o Bolsonaro. Mas vão tirar o Bolsonaro se as Forças Armadas estiverem do lado dele, defendendo o povo já disse que quer com o Bolsonaro, o povo já elegeu o Bolsonaro, entendeu? Vão tirar o Bolsonaro por quê? E outra, as Forças Armadas não vão terminar com o comunismo? Não vão prender os comunistas que estão desrespeitando as leis? Então, assim, é uma série de dúvidas que surgem na mente. E eu acredito que não seja só na minha, né? Acredito que não seja só na minha. Acredito que a maioria do povo brasileiro, que é de direita, que é conservador, talvez a gente não deva nem dizer direita, porque senão a gente politiza a situação, e tem muita gente que tem medo de politizar as coisas. Então, a maioria do povo brasileiro é conservador, é cristão. Vamos lá. O nosso suposto Estado laico, mas que deixou claro na sua Constituição que está sob a proteção de Deus, fechou igrejas e templos religiosos, especialmente aqui com o ditador. Nós temos o nosso direito de professar as nossas religiões, temos o nosso direito de crença religiosa, temos o nosso direito de frequentar as nossas igrejas e templos. Quem é que vai garantir esse nosso direito constitucional? Quem é que vai garantir o nosso direito constitucional de liberdade de expressão, de opinião, de ir e vir, de trabalhar? Quem é que vai garantir tudo isso? Falam tanto da saúde, quem é que vai garantir o nosso direito constitucional à saúde? Sendo que sabemos, por meio das redes sociais, de que diversos desgovernadores esconderam a cloroquina e outros medicamentos, mandaram tirar das farmácias, recolheram todos esses medicamentos. Hoje em dia, se você sai para comprar os medicamentos que antigamente eram livres, que possuem nos princípios ativos esse composto que é contra o vírus chinês, você não encontra para comprar. Mas todos esses politiqueiros que supostamente pegaram o vírus chinês se trataram com esses mesmos medicamentos que estão negando ao povo brasileiro. Mais um crime contra a pátria? Mais um crime contra o povo brasileiro? E quem é que defende o povo brasileiro dos crimes contra a pátria? Eu tô assim, imbuída nesse monte de reflexões nos últimos tempos, né? Aí contam o conto da carochinha de que durante o regime militar fechou-se Congresso e STF.
E todo mundo que viveu na época diz que o STF não ficou sem funcionar um único dia e o Congresso não ficou sem funcionar um único dia. Querem mudar os nomes das nossas rodovias para apagar a nossa história. Faz parte do comunismo isso. Quem é que vai defender o povo disso? Querem cercear nossa liberdade de expressão pela internet com a desculpa de que vão impedir as ofensas. Desculpa esfarrapada, né? Porque assim, o comunista nos ofende diariamente, ninguém faz nada para impedir isso. Então, na verdade, o que eles querem é impedir que os conservadores se manifestem, como está acontecendo em tudo quanto é canto. Você vai transmitir uma mensagem, uma piada, lixo, pornográfica no WhatsApp, você consegue enviar para 5 pessoas. Você vai transmitir uma mensagem pró-governo federal, só te permite encaminhar uma única vez. Então, você tem que mandar um por um. A gente viu também acontecer sumirem, né, seguidores no YouTube recentemente com o Dr. Frazão. Eu vi acontecer isso comigo várias vezes na minha página do Facebook. Aí tem gente que fala assim, eu sou contra teorias conspiracionistas. Isso não é uma teoria conspiracionista, isso todo mundo que é conservador de direita tá vendo acontecer na sua vida. E onde é que nós nos encontramos no meio disso tudo? Precisamos trabalhar, precisamos levar o sustento para as nossas famílias, precisamos ter a possibilidade de continuar auxiliando os outros. Já temos pessoas passando fome, temos pessoas se suicidando no desespero devido à fome, ao desemprego, etc. Temos milhares de desempregados, se é que não são milhões, né? Temos milhares de despejados que vão morar aonde? No meio da rua? Será que eles vão usar os hospitais de campanha fajutos para abrigar os despejados e suas famílias? E as escolas? Absurdo mais do que isso. Como é que uma mãe e um pai trabalham se a escola está fechada? Como é que você faz isso com uma criança pequena? E quem é que vai defender o povo brasileiro disso tudo? E a gente não pode dizer que estamos esperando o Chapolin Colorado, Power Rangers, talvez, ou Superman. Quem é que vai defender o povo brasileiro? As instituições que deveriam estar defendendo as leis, a Constituição, a liberdade de trabalho, a liberdade de ir e vir, a liberdade de manifestação, se calaram. E aí, o que a gente faz diante disso tudo? A gente fica dia e noite ligando para os senadores, escrevendo para deputados. O que a gente faz? Cria petições públicas na internet, sai às ruas, começa uma guerra civil, como já tentaram fazer. O que é que a gente faz diante disso tudo? O que é que tem efetividade? O que é que vai trazer eficácia? Para onde é que nós vamos? Tem um monte de gente que está fugindo do país ou já está se preparando para, se as coisas continuarem, vai fugir do país. Nós vamos fugir para onde? Na atual conjectura que o comunismo está quase que dominando o mundo. Sabemos que isso não é real, que eu acabei de falar, né? Eles estão tentando dominar o mundo, tipo o Pink Cérebro, né? Que, aliás, tem uma charge falando Pink Cérebro sobre o ditador e o abre-covas. É muito engraçado, se é que não fosse trágico, mas vamos voltar. Nós temos conhecimento que nas últimas eleições ficou claro no mundo inteiro que a maioria do planeta é conservadora, que a maioria do planeta é cristã e que a maioria do planeta quer ter o poder de escolha, escolher o que é que eu vou ensinar para o meu filho, escolher como eu vou criar o meu filho, escolher para onde é que nós vamos nisso tudo. Então ficou claro nas últimas eleições ao redor do mundo isso.
que a maioria é conservadora. Tá? Precisamos expor isso de alguma forma. Precisamos lutar por isso de alguma forma. Isso não é só um movimento comunista, isso é um movimento anticristo também. Anticristão. E nós precisamos nos lembrar disso. Não tenho as respostas para todas essas perguntas que eu fiz para vocês e que eu tenho certeza que há a maioria das perguntas de todos vocês. Eu estou refletindo, pesquisando sobre tudo isso e buscando essas respostas. Confio no Dr. Frazão. Esse é um dos que desde o primeiro momento me pareceu verdadeiro. Apesar dos impropérios aos advogados, né? Mas eu entendo também o porquê deles. E os outros que estão ali? Não sei ainda. Não sei ainda. Quantas pessoas temos infiltradas em tudo quanto é canto? Às vezes até numa carreata que a gente vai fazer, a gente acha infiltrado, né? E como é que a gente fica diante disso tudo? Não sei, gente. Eu também estou tentando achar todas essas respostas. Mas continuemos firmes em orações e continuemos a luta. O que nós não podemos é parar. E que espiritualidade amiga, que os benfeitores, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja com todos nós. E que assim seja.